Glória a Deus, a todos meus irmãos na paz do Senhor Jesus, aqueles que realmente querem se santificar, aqueles que procuram viver a verdade, aqueles que amam a vinda de Cristo e estão esperando esse grande dia. Creio que nós estamos nos preparando para que naquele grande dia você esteja preparado, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora, que Jesus vai voltar, ou que nós vamos ter esse privilégio de nos encontrar com Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou cantar aqui o hino da harpa, de número 48, que diz assim: quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que será o grande dia da vitória do meu rei. Eu possuo imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela imensa graça lá estarei. Nesse dia, quando os mortos há de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos exorta que naquele grande dia nós vamos ter muita alegria, Nós vamos nos encontrar com Jesus. É uma promessa para nós, Mas para que isso venha acontecer na nossa vida, nós temos que estar preparado, nós temos que estar à luz da palavra, para que nós não venhamos participar da condenação eterna. Amém, amados? Glória a Deus. Pois é, então haverá naquele grande dia, quando Jesus voltar, aquelas pessoas que não estão preparados para viver com Jesus, eles viverão a condenação eterna. Mas aqueles que forem fiéis subirão com Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler aqui na Bíblia em Amós, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz, Mas aqui o dia de Deus, o dia que ele vier, será um dia glorioso, será um dia glorioso, um dia de vitória, Para aqueles que foram fiéis, para aqueles que seguiram a palavra de Deus, para aqueles que sofreram por Cristo, para aqueles que foram perseguidos, atribulados, mas eles não desistiram, porque eles creram que aquele grande dia ia chegar. Nós podemos ter a plena convicção, que Deus vai voltar, que Deus vem nos buscar, ou iremos nos encontrar com Ele. Então, o dia do Senhor, quando Ele vier, não será de paz, será de fúria, será de trevas, porque o povo não deu valor, não procurou fazer a vontade do Senhor. Amém? Agora eu quero que você abra a Bíblia em Mateus 24, 44, que diz assim: estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Quando menos você esperar, quando menos você pensar, vai chegar a tua hora, a minha hora. Amém? E todos aqueles que proclamaram a vinda de Jesus, todos aqueles que evangelizaram, aqueles que influenciaram as pessoas a viver Jesus, aqueles crentes que deram valor à palavra de Deus, que procuraram se sacrificar, se santificar
na palavra de Deus, estes subirão com Cristo e não participarão da condenação eterna. Amém? Glória a Deus, a palavra do Senhor diz aqui em 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é chegada a hora, a última hora é chegada. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito o anticristo. Preste atenção aqui nesse versículo. O anticristo vai vir, mas já tem anticristo na terra. Esses anticristos são os falsos profetas, os pastores que pregam a palavra de Deus deturpada, pastores que massageiam o ego do membro, né, não querendo falar a verdade, mas que esse pastor, que esse profeta, que esse homem que se diz que ser homem de Deus e que prega a palavra de Deus, mas que ele está levando essas pessoas para longe da salvação, eles terão uma condenação eterna naquele grande dia. Por quê? Quando você conhece a verdade, você se liberta. Você não fica mais pregando e nem vivendo a mentira. Você vai viver o sobrenatural ao qual a Bíblia nos mostra o que devemos fazer. Em João capítulo 8, 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para você conhecer a verdade e para você se libertar de todas as coisas que te levarão para a condenação eterna, você precisa ler a Bíblia Sagrada, viver a Bíblia Sagrada, procurar conhecer o que Deus realmente quer de você. Em João capítulo 17, 17, santificai-vos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Amém? Em João 14, 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim, a não ser por Jesus. Jesus vai te apresentar ao Pai. Jesus vai dizer: este é aqui o teu filho amado. Ele te obedeceu, ele praticou a tua palavra, ele andava na verdade. Amém? Glória a Deus. Em Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse Salmo 119, algumas pessoas que estudam dizem que foi escrito ou por Ezequias ou por Esdras. Amém? Então a palavra do Senhor está nos exortando que nós temos que andar na verdade, viver a verdade, santificai-vos na verdade, porque Jesus é a verdade. E em terceira epístola de João, capítulo 1, versículo 4, João nos exorta desta maneira: não tenho maior gozo do que este, não tenho mais gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém? Glória a Deus. Que maravilha. Mas eu quero te dizer nesta manhã que se você não procurar viver a verdade, você não procurar se afastar desse mundo, se você não procurar se sacrificar para se afastar desse mundo, você ficará do lado de fora. A palavra de Jesus nos exorta também lá em Mateus, capítulo 24, se eu não me engano, que as coisas estão acontecendo. Terremotos, peste, fome, muitos assassinatos, né? Muitas coisas, tragédias, né? Mas você continuará de pé, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas e nós temos que entender que tudo isso é mister acontecer, mas que ainda não é o fim. Então é uma chance que todos
nós temos, principalmente nós crentes, nós evangélicos, que pensamos que sabemos de tudo. Pensamos que às vezes nós estamos santos, mas às vezes nós não estamos. Nós estamos precisando nos policiar para que naquele grande dia você não fique do lado de fora, você venha viver a verdade, porque Jesus é a verdade. Jesus, ele tem orgulho dos seus seguidores que andam na verdade. Amém? E a Bíblia, ela nos leva a uma parábola das 10 virgens, né? Essas 10 virgens eram mulheres consagradas a Deus. Elas estavam dentro do templo fazendo a obra de Deus, né? Procuravam viver a verdade, mas que naquele grande dia houve uma grande separação, a luz brilhou na vida daquelas verdadeiras mulheres consagradas a Deus. E somente eram 5 mulheres que viveram a verdade, mulheres que andaram na santificação da verdade, mulheres que procuraram ouvir a verdade, mulheres que procuraram andar no caminho da luz para viver Jesus. Essas 5 mulheres prudentes entraram para as bodas de Cristo. E ainda é tempo de você, de mim, de outras pessoas, na maioria evangélicos, né, procurarem se santificar na palavra de Deus, para que você naquele dia não venha ser pego de surpresa. Amém? A palavra do Senhor em Mateus capítulo 25, versículo 6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, né? Aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens, todas aquelas mulheres sagradas e consagradas a Deus estavam dentro da igreja, dentro do templo, orando, se santificando, mas naquele grande dia, elas foram reveladas, né? Deus revelou a elas que elas não tinham azeite. A sua lâmpada estava escura e estava na igreja, estava fazendo, tanto que elas tiveram esse privilégio de irem se encontrar. Mas Jesus estava fazendo aqui uma exortação, né? Um sinal para que nós venhamos ficar alertas, atentas, para que não venha acontecer o que aconteceu com essas mulheres consagradas a Deus. Amém? E disse-lhe no versículo 7: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então, aquelas lâmpadas, elas não se apagaram, elas se apagam. Então, no meu entendimento, são aquelas pessoas que estão na igreja, que estão cantando, louvando, pregando, jejuando, vão para monte, participam de ciclo de oração, mas é aquele crente oscilante. Um dia ele vai para a igreja, um dia ele não vai, um dia ele está alegre com Deus, um dia ele não está, mas ele está ali. Ele está dentro da obra ali, trabalhando. Mas só quem vai discernir isso é Deus. É Ele que vai discernir. E decidir quem é que vai entrar lá no seu reino. Ficar com Ele, né? Essas prudentes, aqui essas mulheres, elas entraram até a porta. Elas entraram, elas viram ali coisas bonitas naquele lugar. Eu creio que sim. Mas o que estava lá dentro, lá que estava preparada para aqueles que o amam e buscam o Espírito, em espírito, elas viram que lá dentro tinham coisas melhores. Lá dentro tinha luz. Lá dentro tinha uma cidade iluminada. Aqui fora só era escuridão, né? E eu fico imaginando às vezes, pensando que às vezes você está dentro da igreja, você faz tudo aquilo, mas tem algo errado em você. Tem algo errado. O que nós precisamos é pedir: Senhor, me dá discernimento
Preciso de discernimento para entender a tua palavra, para que eu venha praticar a tua palavra, né? Porque falar de Deus é muito fácil. O difícil, que eu sempre falo, é você praticar a palavra de Deus na tua vida. É você dar bom, você ser um exemplo dentro da sua casa. É você ser um imã dentro da tua casa. Porque é dentro da nossa casa é que as pessoas vão te ver lá fora. É lá fora que as pessoas vão te ver. Se você não faz parte da igreja, lá de uma igreja, que você vai visitar, aquelas pessoas ali, elas vão, logo no começo você vai ter um bom relacionamento, né, aquelas pessoas, mas vai ter pessoas ali dentro da igreja, com o passar do tempo, que elas vão te odiar, elas não vão gostar de você, elas não vão ter aquele amor, né, com você. Você vai encontrar inimigos dentro da própria igreja. E se você não estiver bem espiritualmente, você vai brigar, você vai ter contenda, alguma coisa vai acontecer. Entendeu? Então aqui essas mulheres, elas eram de Deus, mas as lâmpadas delas se apagam. Uma hora você está na presença de Deus, uma hora você não está. Está na presença de Deus, outra hora você não está. Às vezes o líder da igreja convida você para fazer um ensaio. Você não vai. Ou então existe aquele crente que ele frequenta a tua igreja, lá o templo lá, ele já foi ungido lá, ele já se congregou, ele é membro da congregação, mas ele vai quando ele quer e ele sai da igreja sem dar nenhuma satisfação, ele vai embora. Isso se chama apostasia. E para você ficar com Cristo, você tem que largar tudo isso. Você tem que viver à luz da Bíblia, da palavra de Deus. Amém? E aqui no versículo 9 diz: mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. Ninguém compra o azeite. Não há nenhum dinheiro, nenhum recurso naquele momento que vai fazer você comprar o azeite, o teu Espírito Santo. Não vai comprar. Você tem que já estar preparado. Você tem que estar com os ouvidos atentos ao clamor da buzina, da trombeta de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus, né? E entrar para a eternidade, para as bodas, né? E é muito triste, né? Quando você acha que está fazendo a vontade de Deus tudo certinho e que naquele grande dia você venha se deparar com uma resposta dessa aqui, que o Senhor Jesus falou assim. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Mas eram 10 mulheres consagradas a Deus. Então nós temos que vigiar para que naquele grande dia nós não venhamos ouvir essa frase. Porque para você e para mim entrar e viver na eternidade com Deus, nós temos que procurar viver em santidade. Porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor, né? E os verdadeiros seguidores de Cristo só se tornarão puros através da palavra, através da obediência à palavra de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso. Amém, amados? Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, Senhor,
assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, Senhor. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos nos esforçar, vamos nos sacrificar para nos encontrar com Jesus. Amém. Glória a Deus.